Uma emergência com um paciente com hemoperitônio. Eu fui chamado no sábado, final da tarde, à noite, para atender esse caso clínico. O que eu tinha de informação quando eu recebi a ligação de que o paciente tinha hemoperitônio, sangue na cavidade, sangue na cavidade abdominal. Era a única informação que foi me passada. Uma emergência com um paciente com hemoperitônio. Muito bem. Mais ou menos em meia hora eu cheguei no local, num centro 24 horas. O paciente estava internado. E aí eu desci minhas coisas e levei as minhas maletas para o centro cirúrgico. E antes de eu montar o meu equipamento, eu fui fazer o que eu chamo de mapeamento. Então, primeiro eu já tinha um motivo. Eu sabia que o procedimento ia ser alguma cirurgia abdominal por motivo de sangramento abdominal. Então, esse era o motivo. Lembra que eu sempre coloco, quando eu vou montar na minha cabeça o esquema de anestesia, eu tenho um motivo. Em segundo lugar, o mapeamento do meu paciente. Então, aí que eu fui conhecer o meu paciente. Era um shih tzu de 12 anos e ele tinha o hemoperitônio. Quais as prováveis causas desse hemoperitônio? Segundo a avaliação de ultrassonografia, até onde se conseguiu observar, esse paciente ele possuía alguma alteração, provavelmente hepática. Não se sabia se era só uma ruptura de fígado ou se era alguma neoplasia hepática, e não poderia descartar também a possibilidade de alguma alteração esplênica no baço. O problema é que a imagem do ultrassom não definia muito bem aonde provavelmente estava o problema. Então eu tinha aí um hemoperitônio com um paciente de 12 anos, shih tzu, com provável alteração hepática ou esplênica. Ok. O que eu tinha de exames pré-anestésicos nesse paciente? Foi realizado um hemograma, tá? Hemograma completo, onde foi diagnosticado uma anemia moderada a severa. Tá? Tava com um hematócrito de 18. Então a gente tinha que tomar um pouquinho de cuidado, provavelmente pelo sangramento abdominal. Tá? Que mais que eu tinha de exames? Nos bioquímicos, a função renal desse paciente a gente chama de borderline superior, ou seja, ele estava com as funções renais dentro do limite máximo aceitável, até aí sem muitos problemas, só que ele apresentava a função hepática extremamente alterada, FA e ALT muito elevadas, então eu sabia que tinha alguma alteração hepática ali evidente. Então, assim, o que eu quero mostrar é que a partir do momento que eu tenho já um motivo, que eu começo a mapear o meu paciente, minhas caixinhas, como eu falo, começam a abrir e fechar. O que eu uso, o que eu não uso, da onde eu pego, da onde eu não pego, o que eu posso trabalhar nesse paciente. Tá? Esse é o tal do mapeamento. Na avaliação clínica desse paciente, ele apresentava uma boca com um processo odontológico muito avançado, né? De odontopatia muito avançado na boca dele. A mucosa realmente estava pálida, TPC discretamente aumentado, turgor de pele um pouquinho reduzido. Na palpação ele tinha uma distensão abdominal, tá? Por líquido ou por alguma coisa assim. O pulso relativamente fraco. Tá aquela condição bem interessante, né? Peguei meu esteto, auscultei, tunts, 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 tunts. Falei, escuta, tem alguma avaliação cardiovascular desse paciente? Não tem, mas a tutora diz que ele é, como os tutores gostam de falar, ele é cardíaco, ainda bem, né? Ele é um cardiopata,
tá ok? Inclusive ele toma Pimobendan e toma Benazepril. Falei, tá ficando legal, tá ficando interessante o processo, né? Então, vamos lá? Eu tenho um Shih Tzu de 12 anos, com uma condição de boca de muito cálculo dentário. Eu tenho um paciente que provavelmente tem uma insuficiência hepática ou uma alteração hepática importante, é um borderline superior renal, ele é um cardiopata e provavelmente ele tem alguma coisa sangrando entre fígado e baço. O que faz a minha cabeça pensar e como é que eu vou começar a selecionar as coisas que eu tenho que fazer para operar esse paciente? Eu tenho alguns problemas para resolver, né? Eu tenho dentro da minha cabeça muito claro de que a primeira fase da anestesia é a MPA, tá ok? E aí o que eu tenho de fármacos de MPA? Basicamente eu vou ter os fenotiazínicos, que são os tranquilizantes, os alfa-2 agonistas, que são os sedativos, os benzodiazepínicos, os anticolinérgicos, os analgésicos, tá? Sejam eles anti-inflamatórios ou analgésicos centrais. Aí eu comecei a pensar o seguinte, ok, eu gosto muito de alfa-2 agonista, né? De dexmedetomidina. Posso usar dex nesse paciente? Bom, aí vem, ele é um cardiopata. Se eu usar dex, a dex vai fazer vasoconstrição periférica e vai dificultar a ejeção de sangue pelo ventrículo esquerdo. Se ele tem vasoconstrição, ele vai aumentar a pressão sistêmica, então vai dificultar a saída de sangue? Não. Além disso, esse aumento de pressão sistêmica pode agravar o sangramento abdominal. Então, alfa-2 está fora. Ótimo. Tranquilizantes, os fenotiazínicos. Então a gente está falando de acepromazina, clorpromazina, levopromazina, prometazina, qualquer uma delas. Tá? Poderia ser uma opção? Neste caso, não. Ao meu ver, não. Tá? Por quê? Porque ele tem um comprometimento hepático, né? Eu já vi pelos bioquímicos e a suspeita do ultrassom mas também ele não descartou uma provável alteração esplênica de baço. E aí eu tenho que lembrar que os fenotiazínicos, uma das coisas que ele faz é a vasodilatação por bloqueio de receptor alfa-1, levando uma hipotensão. Esse paciente, no meu exame clínico, já tinha um pulso femoral um pouquinho mais fraco, uma mucosa um pouquinho hipocorada, TPC aumentado. Se eu diminuir a pressão desse paciente, eu posso complicar um pouquinho mais o quadro dele. E essa vasodilatação, ela é muito evidente no baço. Tanto é que nós sabemos que quando nós fazemos fenotiazínico, nós fazemos esplenomegalia. Vai saber se esse paciente tem alguma alteração no baço. Então, tirei ela. Olha só, agora eu fiquei sem sedativo e sem tranquilizante. Muito bem. Vou descendo. Benzodiazepínico. Benzodiazepínico é uma opção. Eu tenho como benzodiazepínico midazolam e diazepam. Tá? Como MPA intramuscular, ela dói e eu posso correr o risco do meu paciente fazer excitabilidade. É uma possibilidade. Mas seria um excelente fármaco neste caso. Tá? Anticolinérgico não, porque a função cardíaca dele está mantida, então sem problemas. Aí eu vou para o outro lado da minha caixinha dos analgésicos. Dentre os analgésicos mais comuns, né? Então vamos lá. Tramal. Neste caso, o tramal a gente considera como um analgésico hoje muito fraco, né? Metadona seria uma possibilidade de pré-medicação. Metadona seria uma boa possibilidade de pré-medicação, já que ele é mais ou menos o mesmo nível da morfina, né? É sintético, não libera histamina. Em poucos pacientes provoca ânsia ou vômito. Junto na mesma categoria a morfina, né? Mas a morfina já libera histamina, já dá ânsia, vômito, diminui motilidade gastrointestinal. Então eu tiro a morfina, coloco a metadona como uma possibilidade. Tá? Fentanil. Fentanil é uma possibilidade? Principalmente porque é até onde a maioria das pessoas que não trabalham rotineiramente com anestesia tem. Chega ali no fentanil. Seria uma opção? Seria uma opção. Ok?
Até essa associação de fentanil e midazolam é uma boa opção para este paciente, tá? Se eu não tivesse outras opções, seria a minha opção primária, ok? Então, midazolam e fentanil pela via intravenosa, os dois diluído lento, ok? Principalmente respeitando o tempo de administração do fentanil, que eu já comentei isso, que é de 4 minutos, tá bem? Então, os dois associados, eu faria na mesma seringa, intravenoso, lento. Faria, não fiz. Por que eu não fiz? Porque a hora que eu abro a minha maleta, eu tenho a possibilidade de mais um fármaco que eu achei mais interessante neste caso, que é o remifentanil, tá? Por que o remifentanil? Porque o remifentanil é mais potente que o fentanil e o remifentanil, comparado com o fentanil, não tem metabolismo hepático. O fentanil tem, tá? E lembrando, já fiz alguns vídeos falando sobre o fentanil, provavelmente essa cirurgia ela pode demorar um pouco, né? Se eu tiver um comprometimento hepático, se eu tiver um comprometimento esplênico, se eu tiver qualquer outra coisa na cavidade abdominal, pode ser um procedimento um pouco mais alongado. E eu já comentei que o fentanil, a partir de 40 minutos, 1 hora, ele tem um efeito acumulativo muito intenso, o que pode complicar ou pode atrasar um pouco a recuperação anestésica desse paciente. Então, já que eu tenho na minha maleta, eu fiz uso do remifentanil, tá? E aí eu preparei uma associação. Olha como é que eu pensei. E, gente, foi o que eu pensei. Não é a única possibilidade. Existem N possibilidades, ok? Não é a mais correta. É a que eu julguei, naquele momento, adequada para o meu paciente. Dá para fazer um monte de coisas, tá? Estou só contando como é que eu pensei, como é que eu raciocinei e fiz o procedimento. Então eu fiz uma MPA com remifentanil, pensando já numa sedação, na analgesia, no fato dele não ter o metabolismo hepático, tá? Associei a ele a ketamina, microdose. Por quê? Porque a ketamina ela vai conferir uma atividade levemente simpática, tá? Vai conferir analgesia. Deixa eu ver aqui, Júlia. Se fizermos fenta e V na indução, com mida e rem na manutenção. Pode ser. Pode ser. Fantástico. Sem problema nenhum. Então, tá comentando aqui. Poderia fazer o fentanil intravenoso, do jeito que eu já falei para vocês, né? Naquela dose diluída em 4 minutos. E a manutenção de remifentanil e midazolam. Pode. Sem problema algum. Tá ok? Eu já fiz a opção por já colocar o remifentanil na pré-infusão, que aí eu já nem mudo o analgésico. Tá bom? Então eu coloquei remifentanil, ketamina e lidocaína. O que eu fiz? Um remifilk. Preparei um remifilk, né? E comecei uma pré-infusão por aproximadamente 5 minutos. Eu fiquei entre 5 e 10 minutos, então mais ou menos 8 minutos de pré-infusão. Vamos explicar por quê. Remifentanil, analgesia, sedação e o fato de não fazer metabolismo hepático, ok? Ketamina entrou aí como um coadjuvante do remifentanil, como um analgésico e também potencializando o efeito do que vai vir depois, que é a manutenção anestésica, seja propofol ou seja isoflurano, piva ou tiva, tá ok? Lembra que a ketamina potencializa anestésico geral e o remifentanil também. E a lidocaína, por que a lido nessa bagunça aí? Porque eu estou falando de um cardiopata, tá? Num cardiopata, a lidocaína, um dos efeitos que ela dá é uma analgesia leve, e ela também tem um efeito antiarrítmico ventricular. Lembra disso? Então ela faz esse efeito antiarrítmico ventricular. Estou falando de um cardiopata. Estou só tentando evitar alguma surpresa no ritmo cardíaco. Eu não tinha um eletro. Tá? Mal vai fazer? Não. E a lidocaína também, pela via intravenosa, ela tem um efeito vasodilatador leve. Ou seja, eu até vou facilitar o trabalho cardíaco,
se ele tem um efeito vasodilatador, desde que eu controle a pressão desse paciente no transanestésico, tá? Mas aí, olha que interessante, ela tem um efeito vasodilatador, deixa eu colocar aqui, mas ela tem uma ketamina que tem um efeito simpático leve. Então ele dá uma elevada no simpático, tá? Mas ela permite uma vasodilatação. Então são coisas que vêm na minha cabeça que acho que vai bem para um paciente com essas condições. E foi o que eu fiz. Então eu preparei numa seringa remifentanil, lidocaína e ketamina. Como eu tenho algumas bombas, eu coloquei a lidocaína sozinha e coloquei o remifentanil e a ketamina numa outra bomba. Tá? Lembra que eu já falei sobre você colocar na mesma seringa esses 3 elementos? Já fiz isso. Tem problema? Vai inibir a ação do remifentanil? Não, não vai. Mas a interação da lidocaína por conta mais do pH dela, que é mais alcalino, pode diminuir um pouco a potência do remifentanil. Tá? Diminuir um pouco a potência do remifentanil, o remifentanil comparado com a morfina é 500 vezes mais potente. Mesmo que ele perca um pouquinho, tá, é aceitável, né? Se você não tiver mais de uma bomba. Se você só tiver uma bomba, cara, eu faria os 3 juntos. Entendo mais bombas, eu separo. E foi o que eu fiz, tá? Então eu fiz isso. Esse paciente estava internado, tinha um acesso venoso, eu fiz outro. Fiz o meu. Coloquei um catéter um catéter maior nessa veia, fiz o meu acesso e comecei a fazer a pré-infusão. Então, a minha MPA desse paciente foi uma infusão de remifentanil, lidocaína e ketamina, Remifilk. Junto com essa pré-infusão, eu preparei um outro bolos de um coadjuvante, que é o Maroptan. Tá? Por que o Maroptan? Bom, porque o Maroptan, nós sabemos que na dose utilizada, na dose correta utilizada, ele tem um efeito analgésico, tá? Além de principalmente o analgésico visceral, já que é mexer, não sei, em baço, em fígado, sei lá o que a gente ia encontrar lá dentro do abdômen. Então eu fiz uma pré-infusão junto com o Remifilk de Maroptan, tá? Pensando na analgesia, pensando no efeito antiemético, pensando nessa proteção visceral desse paciente. Então foi feito desta forma e ele relaxou super bem, relaxou bem. E aí depois eu comecei a pensar, bom, como é que eu vou fazer agora a minha indução e a minha manutenção anestésica? Tudo isso já tinha passado da minha cabeça. Tá? Vocês sabem que eu sou um fã da ativa. Neste paciente, com uma alteração hepática evidente e um provável tumor hepático, alguma coisa assim, tirei a ativa. Não fiz esse paciente com anestesia total intravenosa. Então eu lancei mão da anestesia inalatória, tá? Da PIVA. Por quê? Porque eu ia manter esse paciente sobre uma ventilação assistida, tá? E evitar o máximo de metabolismo hepático. O isoflurano, ele tem como metabolização hepática 0,2% de metabolismo hepático, bem pouquinho. Tá? Então, eu quis tirar a ativa desse paciente por conta disso. E foi o que eu fiz. Preparei um pequeno bolus de Propofol, só para terminar de induzir esse paciente. Eu já estava trabalhando com as minhas 2 bombas, então eu fiz a indução na mão, com Propofol, bem lento. Já falei disso também. Indução com Propofol, eu tenho que respeitar os 2 minutos de indução, tá? Principalmente num cardiopata, para evitar descompensação cardíaca. Então, devagarzinho. Eu precisei de mais ou menos um minuto de indução, tá? Usei um volume muito baixo, já induzi esse paciente, intubei esse paciente e mantive ele sob anestesia geral inalatória, ok? E mantendo a infusão do remifentanil, da lido e da queta. A coindução com Maroptan eu já tinha feito,
e aí mantive meu paciente. Então eu tinha 2 bombas e eu já comentei isso, eu programo as minhas bombas para cada bomba infundir um volume de 1 ml por quilo por hora, tá? Então eu tinha 2 bombas, uma de lido, 1 ml quilo hora. Outra bomba com remifentanil e ketamina mais 1 ml quilo hora, total de 2 ml quilo hora. Lembra que esses medicamentos estão diluídos em fluido, em solução fisiológica. E eu engatei mais uma bomba de manutenção de solução fisiológica com mais 1 ml quilo hora. Ou seja, eu tinha 3 ml quilo hora de manutenção no meu paciente de fluido. Num cardiopata, acho que é um bom start para a gente começar a manter esse paciente nessas condições de fluidoterapia. Coloquei toda a minha monitoração e eu tive um paciente extremamente estável durante a minha anestesia. Tá? Então a condição de eletrocardiograma se manteve estável, a pressão ela ficou oscilando nessa fase inicial entre 100 a 110 de pressão sistólica. Eu estou falando aí de uma pressão média de 70, né? 65, 70 de pressão arterial média. Oximetria se manteve bem, a capnografia ficou na faixa de 35, 38, a onda pleistimográfica, ou seja, eu tinha um paciente cardiopata com uma provável, a gente não tinha aberto a cavidade abdominal ainda, mas uma condição hemodinâmica estável. Uma outra preocupação neste processo, ele estava sob ventilação espontânea, tá? E eu fiz o que eu recomendo vocês a fazerem, de tempos em tempos, fazer o recrutamento pulmonar, tá? Então, mais ou menos a cada 20 minutos, por aí, eu fazia o recrutamento pulmonar, pegando o balão com um manômetro, apertando o balão, 1, 2, 3, 4, solta o balão, e eu fazia aí no manômetro uma pressão de entre 12 a 15 milímetros de mercúrio no manômetro convencional, tá ok? Então eu fazia isso a cada 20 minutos, mais ou menos, para dar uma condição melhor pulmonar desse paciente. Liberei o paciente para minha colega, para a cirurgiã, abriu cavidade, sangue, um sangue escuro, viscoso. Engraçado que o sangue abdominal ele não coagula, então tira, limpa. Ok, chegamos no foco, neoplasia hepática, tá? Então tinha uma massa no lobo caudal do fígado, por sorte, e estava sangrando bastante, tá? Então a primeira manobra dela foi fazer uma lobectomia hepática, né? Então tirou, o fígado estava friável, então técnicas cirúrgicas à parte, tirou esse lobo hepático. Continuava com algum tipo de sangramento, busca, baço. O baço parecia um sagu, né? Cheio de nódulos, alguns maiores, outros menores, e também sangrando. Então olha o feeling, né, daquela história de não ter usado fenotiazínico, né? Eu poderia complicar a vida da minha colega, do meu paciente e, por consequência, a minha vida no ato anestésico. Então aí fez uma esplenectomia, né? Tirou o baço. Lembra que a gente não sabia o que ia encontrar lá dentro. Então, é por isso que eu fiz a opção de não utilizar um fentanil, porque eu poderia prolongar esse tempo anestésico. Tudo bem, pode falar para mim, Rafael, não tenho remifentanil. Ok, use o fentanil. Então use o fentanil, tá? Se você ficar mais confortável com ele, só lembre de fazer o desmame um pouquinho antes, tá? Mas eu já falo da recuperação desse paciente. Então, fez-se uma lobectomia hepática, esplenectomia, inspecionou a cavidade sem sangramento, tá? Neste momento, entre a abertura da cavidade, inspecionar, tirar o lobo hepático, tirar o baço, houve pequenas oscilações, tá? Ele teve momentos da pressão cair um pouco. Eu aumentei a minha taxa de fluido. Lembra que eu estava com 3 ml quilo hora, 2 com medicamento e 1 limpo. Eu coloquei mais 2 limpos, tá? Então eu joguei para 5 ml quilo hora,
de fluido, de manutenção nesta fase. Isso foi o suficiente para voltar a pressão sistólica. Então ela estava em 100 a 110, ela teve uma queda para 85, 80 de sistólica. Quando eu entrei com essa taxa de 5 ml quilo hora, ela elevou de novo para 90 a 100, tá? E foi assim que eu conduzi o meu paciente. As infusões continuaram continuamente de remifentanil, lido e ketamina, manutenção no isoflurano com baixíssimo borbulhamento do iso. Tá? Esse paciente se manteve estável até o final da cirurgia. E como eu estava trabalhando com essa associação de remifentanil, eu mantive essa associação, esse remifilk, até o momento dele começar a querer acordar e eu estubá-lo. Tá? Se eu fosse usar o fentanil, recomendo que eu tivesse desligado, perdão, se eu fosse usar o fentanil, eu recomendo para quem fosse usar o fentanil, começar a desligar ou reduzir a taxa do fentanil pelo menos de 10 a 15 minutos antes do término da cirurgia. Tá? Lembra que o fentanil, depois de 40 minutos, 1 hora, ele faz uma curva abrupta aí de desvio, né, para o sistema adiposo. Isso pode complicar e pode deixar essa recuperação muito tardia. Tá? Então é melhor você começar a reduzir o fentanil antes. Tá? E aí é o time seu com o cirurgião. Quanto tempo antes? Então esse é o time que você tem que acertar com o cirurgião. De novo, como eu tenho a possibilidade de trabalhar com remifentanil, por isso que eu utilizei ele. O remifentanil tem um target inicial de 5 minutos e ele tem um clearance, um metabolismo também muito rápido de 5 minutos. Quais as taxas de infusão, remi, lido e keta? Eu não gosto muito de ficar falando doses aqui, então eu vou fazer o seguinte. Lá no meu canal do Telegram, tá? Do canal da Anestesia Digital do Telegram, e lá eu vou deixar um áudio contando tudo isso aqui que vocês estão perguntando. Lá eu falo dose. Lá eu falo dose direitinho, como é que eu usei, como é que eu não usei, tá? Eu acho melhor. Porque daí a gente seleciona mais. Quem vai para lá é uma pessoa que realmente está afim de saber disso, então eu deixo lá, tá bom? Então você dá um pulinho lá, escuta direitinho o meu áudio, posso até escrever e aí fica mais fácil. Até inclusive eu tenho a foto desse baço. Tá? Eu coloco a foto do baço lá para vocês verem a condição que estava o baço desse paciente. Bom, eu tive um despertar tranquilo desse paciente a partir do momento que nós decidimos encerrar a cirurgia. Em relação à analgesia pós-operatória, eu tinha o remifentanil, lembrando que a infusão de remifentanil, lido e keta, vamos falar da analgesia do remifentanil. Remifentanil, ele serve para uma analgesia transcirúrgica anestésica. 5 minutos antes, 5 minutos depois. Depois disso, não existe mais. Então, eu tenho que pensar numa analgesia pós-operatória. Nós tivemos a opção de trabalhar. Eu tive uma pressão, mantive uma pressão aceitável, mantive uma temperatura aceitável. Então, eu fiz uma associação de um anti-inflamatório não esteroidal nesse paciente, dose baixa, aquela dose que é usada em felinos, tá? Associado a uma dipirona. Tá? E eu fiz, no final da cirurgia, um analgésico opioide. Aí sim eu fiz a metadona, tá? Pensando na analgesia pós desse paciente. Ok? Então eu fiz a metadona do paciente, anti-inflamatório não esteroidal e a dipirona de pós-operatório. Ele ficou, obviamente, canulado, foi pro conforto dele lá na internação, com fluido, sendo monitorado. Em sendo um cardiopata, também fiz a opção de administrar um diurético, tá? Furosemida. Então, eu administrei a furosemida. Nós sabemos que em animais cardiopatas, em cães cardiopatas, principalmente com insuficiência valvular, é interessante você administrar um diurético no pós-operatório para que evite descompensação cardiovascular, tá? Então foi mais ou menos essa conduta que eu tomei com este paciente e mais uma vez me senti confortável, me senti tranquilo na realização do procedimento, mesmo tendo
essas várias nuances, né? Essas várias coisas a serem pensadas, mas é exatamente isso, é o raciocínio anestésico, né? A identificação do problema, o mapeamento do seu paciente e o conhecimento farmacológico. A minha preocupação é que você, anestesista, tenha segurança, se sinta seguro daquilo que você está fazendo, para que você comande a sua anestesia, não fique atrás do seu paciente tentando tampar buraco, tentando tampar alterações que ele está acontecendo. Não, você diz para o seu paciente como você quer que ele seja conduzido.